Isso é maravilhoso, porque faz com que cada um de nós nos tornemos os parteiros de Deus, ou os parteiros da vida, se preferirmos, né? A vida não pode existir, de certa forma, sem que nós, cada um de nós, seja capaz de produzir a vida. A vida que vem do caos e que se organiza através de cada pensamento que nós conseguimos formular, através de cada inventividade, de cada criatividade que nós somos capazes de produzir. Não nos assusta absolutamente, nem nos surpreende que haja tanto tumulto sobre a Terra, né? Essas estruturas são altamente tumultuadas, são altamente perturbadoras, altamente contraditórias. Uma análise da violência, por exemplo, no mundo, seria muito bem compreendida se compreendêssemos a natureza violenta dessas estruturas e de como elas se alimentam através dos conflitos, através das colisões, né, que fazem umas com as outras. Se houve alguma beleza nisso, a beleza consiste na perplexidade de ver forças colidirem para produzir um terceiro termo, um terceiro modo de viver e de experimentar a vida com algum grau de harmonia, obviamente, né? Mas sem nunca abdicar completamente da tensão, porque esse estado levaria o indivíduo à mais grave das neuroses, né? A felicidade entendida como ausência de tensão deve ser a pior coisa que alguém pode realmente desejar ao outro. Esse comentário prévio tem a ver com o meu desejo, porque acabei de reler o texto de Jung sobre inflação psicológica, né? De comentar um pouco esse texto de Jung, que é muito interessante, né? Ele percebeu claramente que quando o inconsciente pessoal, a nossa história, né? Aquilo sobre o qual Freud se debruçou de forma genial para nos esclarecer sobre os nossos traumas inevitáveis, né, de nossa vida, né? Quando eles são razoavelmente elaborados, isto é, quando nós aceitamos que a vida é exatamente assim e que todos nós temos nossa cota de trauma e que não tem absolutamente nada de patológico nisso, né, a menos que você não consiga lidar com os seus traumas, né, de maneira que a psicanálise não cura trauma, né, ajuda só você a lidar com os seus traumas, e no dia que você compreende que isso é parte constitutiva da vida, então o trauma, inclusive, pode ser aceito como uma boa notícia, né? Isso é fantástico, o caráter libertador dessa consciência, né? Que, inclusive, eu creio, se distancia bastante daquilo que comumente se costuma ouvir sobre o objetivo meta da psicanálise, né? Que curar o quê, né? Curar o quê? O que há de doença em nós? A vida, as colisões de estruturas mentais, a dor que elas provocam, né? Mas elas provocam dor por ausência de compreensão. Se a compreensão for obtida, a dor continua, mas é uma félix dor, isto é uma dor feliz, porque você entende que ela é o combustível da sua transformação, do seu crescimento, né? Então você não tem como abdicar. Imagina se nós deixássemos de usar o carro para nos movimentarmos de um lado para o outro só porque o motor é explosão ou porque a gasolina é consumida, né? Imagina se a gasolina pudesse pensar e dizer assim, bom, eu vou desaparecer à medida em que eu movimento esse carro, então eu não quero existir por causa disso. Ora, a função de todos os corpos e a função de todas as coisas é servir de fato de combustão para que a gente possa produzir alguma coisa que seja além de nós mesmos, né? Isso é muito importante, né? E os nossos conflitos interiores, eles têm essa função de nos levar a produzir coisas que sirvam para a gente, mas que sirvam também para empurrar o coletivo rumo a uma realização mais profunda, né? Então, precisamos queimar a nossa vida, sim. É muito importante que a gente queime a nossa vida e queime a nossa vida da melhor maneira possível,
aproveitando a vida, gastando a vida, para que a gente possa chegar lá no último minuto e olhar para trás e dizer assim: essa vida foi muito bem gastada, porque foi muito bem usada, foi muito bem vivida, né? Isso, repito, né, inclui as dimensões de conflitos, sem a qual não parece existir graça no viver.